Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um encontro que nós estamos fazendo através de videoaulas, justamente porque aqui do outro lado da tela nós também estamos com muita saudade de vocês e loucos para que toda essa pandemia termine logo e a gente possa se relacionar novamente em sala de aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguns conceitos da gramática, dando continuidade ao que nós já estávamos observando em sala de aula. E eu coloquei até o título Gramática na Quarentena, porque nós estamos acompanhando roteiros, fazendo estudos específicos e justamente que, como é um período de reflexão também e de interiorização pessoal, nós também vamos conseguir fazer um aprimoramento melhor dos estudos gramaticais. Mas dando continuidade dentro desse conceito, há alguns pontos da gramática que o aprendizado sempre vai continuar. E dentro desses pontos, nos faz lembrar muito aquilo que nós estávamos estudando a respeito da sintaxe. Lembre-se, sintaxe e não sintaxe. A sintaxe, que é uma área de estudos da linguagem, especificamente também dos estudos linguísticos, que envolve muito a estrutura e a formação das frases, das orações e dos períodos, a sintaxe ela vem estudar a função da palavra na frase. E essa função permite nos observar que existem dentro da gramática tradicional, algumas divisões de elementos que vão fazer parte da estrutura e da formação dessa unidade de sentença linguística que nós conhecemos como frase, oração e período. Mas uma coisa que é interessante, relembrando aquilo que nós já havíamos observado em sala de aula, vamos utilizar o termo oração e vamos utilizar o termo período para poder identificar essa sentença linguística escrita. Lembrando também que essa sentença linguística ela vai fazer referência ao que nós chamamos também de período simples, justamente por nós encontrarmos alguns núcleos específicos que estarão ali presentes. Lembra? O núcleo nominal e também o núcleo verbal. Mas, dentro dessas características, nós conseguimos observar que a sintaxe ela estuda alguns pontos de divisões. O primeiro ponto, que nós chamamos de termos essenciais da oração, que é componente pelo sujeito e pelo predicado, que nós delineamos também dentro da sala de aula e nós exploramos através de atividades e exercícios. Nós também temos o que nós denominamos como termos integrantes. Integrantes são aqueles termos que vão integrar a construção de uma oração para que possa fazer sentido. Lembrando que os termos essenciais, eles são primordiais para a existência do que nós chamamos ali de sentença linguística. Mas, lembrando alguns alunos que poderiam questionar o seguinte: William, mas dentro das próprias aulas você havia dito que existem orações que elas não têm a presença do sujeito, mas elas terão a presença do predicado. Portanto, termos essenciais. E os termos integrantes, eles entram justamente para trazer uma complementação e fornecer um melhor detalhamento de sentido na construção dessa minha sentença linguística. Esses termos essenciais, eles são elaborados pelo que nós delimitamos de complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva. Só que além desses complementos que nós estudamos, que fazem parte dos elementos integrantes da nossa oração, nós temos também os acessórios. Acessórios que relembram muito aquilo que nós utilizamos, seja um relógio, seja um brinco. Acessório, então, é tudo aquilo que vai funcionar como um aspecto complementar, mas que vai nos auxiliar especificamente no detalhamento de sentido da frase. Não é um termo essencial, mas é um termo que se torna necessário para o aprimoramento da estrutura do sentido que eu quero transmitir. E por que se torna importante estudá-lo? Tá? Porque esses acessórios, eles entram como alguns linguistas denominam a perfumaria do que nós delimitamos dentro do contexto da estrutura da frase. Imaginemos nós não precisamos, de uma certa forma, de alguns adereços para poder sair de casa ou algo do tipo. Mas quando nós utilizamos, eles acabam, enquanto acessórios, fazendo parte do conjunto que nós queremos elaborar para trazer algumas impressões, alguns detalhes diferenciados. Então, os termos acessórios também entram dentro desse quesito. E eles são elaborados justamente pelo que nós chamamos de adjunto adnominal e adjunto adverbial. E o aposto. Nós também temos um termo deslocado, que é o vocativo, é um termo isolado, que aparece posteriormente nos estudos da sintaxe como um chamamento necessário a ser observado.
Mas para o encontro de hoje, fazendo um acompanhamento específico do módulo 22 da apostila de vocês, nós vamos encontrar especificamente os estudos que dizem respeito ao adjunto adverbial. Só que quando nós estudamos esses termos acessórios, não há a possibilidade de estudar o adjunto adverbial sem passar pela superfície de estudos dos adjuntos adnominais para nós entendermos como esse mecanismo ele vai funcionar. Então aqui nós temos até o exemplo do Falcão, que ele utiliza muitos acessórios aí, né? Que deixa até uma característica humorística no detalhamento da própria roupagem e tudo mais. Então os acessórios eles vão entrar para trazer esse detalhamento no aspecto do sentido. Vejamos o seguinte então, o primeiro termo acessório que nós vamos analisar que se baseia dentro desses quadros, seria o adjunto adnominal, para depois nós enxergarmos o adjunto adverbial. Enquanto adjuntos, por que esses termos acessórios? Eles vão trazer pormenores, detalhar, particularizar determinados aspectos que vão fazer sentido da minha oração. E o primeiro, que seria o adjunto adnominal, adjunctus do latim, que quer dar uma ideia de proximação, ou seja, algo relacionado à proximidade. Adnominal, que quer fazer referência junto ao nome. Esse junto ao nome vai nos trazer uma característica muito específica, Quando nós colocamos, ele se refere, especificamente enquanto adnominal, a um substantivo, justamente com a função de caracterizá-lo de uma maneira muito detalhada, para trazer um determinado efeito de sentido aproximado a esse substantivo. Então ele é um elemento que se torna componente para a construção desse sentido, mas que vai fazer referência a esse substantivo. Lembram o que é substantivo? Substantivo é tudo aquilo que nomeia os seres dentro da nossa sociedade, da nossa existência. Então aqui nós temos um exemplo muito característico de adjunto adnominal. São nomes que nós vamos utilizar que vão estar direcionando o detalhamento desse substantivo. Então, aqueles dois meninos estudiosos saíram. Aqueles dois meninos estudiosos saíram. Vejam que meninos aqui, ele se torna o núcleo do componente do nome, para eu poder fazer uma referência. E meninos, querendo ou não, é um substantivo. Se eu colocasse assim, meninos saíram, eu compreenderia o efeito de sentido dessa construção da sentença linguística. Mas quando eu coloco aqui, aqueles dois estudiosos, eu consigo delimitar com maior detalhamento, com maior particularidade essa própria produção de sentido. Então vejamos o seguinte, eu trago um aquele, que seria um pronome demonstrativo, dois, o numeral, estudiosos, que seria um adjetivo. A construção desses três componentes, girando em torno de completar a ideia de que seriam esses meninos, ou seja, a ideia do substantivo, vai me ajudar justamente nessa particularização. Não são quaisquer meninos. Na realidade, são meninos estudiosos e, mais especificamente, aqueles dois que estão indicando ou sendo indicados pelo falante ou pelo interlocutor. Então vejam que estes elementos que giram em torno do termo meninos, desse substantivo, nós vamos chamar de adjuntos adnominais. São termos acessórios. Eles vêm assessorar a palavra meninos para trazer esse efeito de sentido de detalhamento. Só que mesmo nós observando, quando a gente observa esse componente, pode surgir uma dúvida muito grande que os alunos, normalmente, seja até do plano do ensino médio, mas também no campo universitário, eles às vezes confundem na área de letras, perguntando da seguinte maneira, mas qual que é a diferença que existe entre o que nós chamamos de um adjunto adnominal, ou seja, algum termo que está junto ao nome para contribuir no sentido dele, e de um complemento nominal, que completar o sentido de um nome. O complemento nominal nós já verificamos que faz parte de alguns termos que integram a nossa oração. Existe uma diferença interessante. Uma das dicas que nós temos, que a gramática nos posiciona é, se o termo introduzido por preposição, ele estiver ligado a um adjetivo ou advérbio, e sem dúvida, a gente conseguir perceber essa referência, ele vai ser considerado o que nós chamamos de complemento nominal. Como nós já verificamos isso em sala de aula, para vocês não existirá uma dúvida muito específica sobre isso. Então vejamos as seguintes frases, era favorável ao divórcio. Vejam que
ao divórcio, eu tenho aqui uma preposição e esse termo ele está me ajudando a completar o sentido de favorável. Era favorável. Favorável a quê? Ao divórcio. Então já percebo aqui que eu tenho a questão de um complemento nominal. Ele está completando o sentido de um nome que anteriormente foi citado. Depôs favoravelmente ao réu. Opa, percebo também que está aqui fazendo uma referência ao favoravelmente. Embora em um a gente perceba a utilização de um advérbio e outro a gente perceba a utilização de um outro nome, nós conseguimos verificar a presença desses dois elementos fazendo referência ao elemento anterior. E eles são preposicionados, eles estão ali de uma certa forma garantindo essa preposição. Então isso é um complemento nominal. Eles vão completar o sentido. Todos os complementos nominais, eles vão trazer esse índice da demarcação da preposição presente, ok? Agora, quando nós enxergamos essa diferença interessante, ó, quando o termo introduzido por preposição estiver ligado a um substantivo, reflita sobre o sentido ativo ou passivo desse termo, porque ele pode ser um adjunto adnominal. Então, olha a diferença. A resposta do aluno foi satisfatória. Vejam o seguinte, esse do aluno está completando o efeito de sentido do tipo de resposta que foi considerada. Não foi a resposta de qualquer pessoa, foi a resposta do aluno. Então, nesse aspecto aí, eu consigo perceber que há ali uma questão de um adjunto adnominal, que ele está fazendo referência a um nome anteriormente citado ou a um nome que está ao lado dele. A resposta ao aluno foi satisfatória. Esse ao aluno, ele está completando o sentido da resposta, mas no aspecto de complementar, ou seja, ele já se torna um complemento nominal que traz essa referência. Essas dúvidas para vocês serão dúvidas que passarão de uma maneira muito tranquila, porque nós trabalhamos dentro da sala de aula muito bem essa questão dos termos integrantes. Mas além de nós enxergarmos esses adjuntos adnominais, que embora não esteja delineado no capítulo da apostila no modo que eu enunciei no início, nós precisamos entender esses adjuntos adnominais porque adjunto que está, ou seja, termos que estão próximos a um determinado nome. Mas daí, existe só esse tipo de adjunto? Obviamente que não. Como a língua portuguesa contém mais de 465 mil verbetes, segundo o nosso dicionário, né, vocabulário da língua portuguesa, o VOLPE, é impossível nós pensarmos que só existe algum tipo de adjunto. Portanto, nós temos também um adjunto adverbial, que é o que está delineado no módulo 22. O adjunto adverbial ele vai entrar com uma característica um pouco diferente para vocês, tá? Se o outro faz parte de completar o sentido de um nome, o adjunto adverbial ele vai se ligar a um verbo para contribuir, de uma certa forma, com a circunstância ou efeito de sentido que esse verbo quer passar. Então aqui nós podemos observar o seguinte, que esse adjunto adverbial ele vai intensificar, ele vai trazer um detalhamento, ele vai trazer também um processo de análise e reflexão sobre uma ação circunstancial desse verbo. Isso é tão interessante porque não há como haver confusões, uma vez que o adjunto adverbial ele vai contribuir para esse detalhamento ou caracterização do verbo. O adnominal é de um substantivo. Então, são construções de estrutura de palavras totalmente diferentes. O professor ensinou bem. Veja que o bem aqui entra como um advérbio, de uma certa forma ele está contribuindo para intensificar o efeito de sentido do verbo, ou seja, que maneira que isso foi ensinado, que maneira que isso foi adequado. Os estudantes leram o livro na biblioteca. Também ali eu percebo uma locução adverbial que está contribuindo para a localidade onde esse livro foi realizado, o aspecto em que foi feita essa leitura, ou seja, onde a ação de ler foi exercida. Portanto, de certa maneira, ele está me ajudando também a delimitar a circunstância desse verbo, de tudo que está sendo ali posicionado, ok? Bom, além desses aspectos, o adjunto adverbial também pode se ligar não só a verbos, mas a adjetivos e também a advérbios, tá? Ele vai intensificar também, da mesma maneira como os verbos, o sentido de ambos. Então, Lindalva é muito bonita. Veja que aqui eu tenho um processo de intensificação desse muito, fazendo referência à palavra bonita. Natália fala muito bem. Veja que o muito está também trazendo a intensificação desse termo bem para poder ser observado. Então aqui eu consigo analisar que nós temos um advérbio que está, de uma certa forma, se ligando a um adjetivo e um advérbio se ligando a um próprio outro advérbio. Então eles vão estar juntos a esses elementos e vão trazer esses aspectos indicativos que serão feitos ali naquele momento.
Bom, pessoal, essa aula de hoje foi justamente para nós trazermos alguns esclarecimentos a respeito desse módulo 22, para que também, de uma certa maneira, a gente não desista de dar continuidade no estudo periódico dos roteiros que estão sendo colocados. Aguardo vocês numa próxima videoaula para que a gente possa discutir um pouquinho mais a respeito desses assuntos e melhorando as nossas caracterizações do estudo da língua portuguesa. Muito obrigado e até mais.